A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1-318-37-300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimento, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Perdão. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG1-318-37-300, escolhendo um número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives. De segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1-318-37-300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados, omitindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos e muita atenção. Todos que querem o Senhor Jesus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre, de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início aqui às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor
para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, ao Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar sorteando mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual, @IG1 318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Agora eu peço a vocês que escolham o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início ao nosso sorteio. Escolha o número de 1 a 20, mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Esse é número 14 par, rebanho de número 14 par e rebanho de número 13 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Tiago. Capítulo 1 do livro de Tiago contém 27 versículos, que diz assim: a prática da palavra do Senhor Deus, versículo 19, 20, 21 e 22.
Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do Senhor não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui. Capítulo 49 do livro de Isaías. Gratidão pela presença de todos. 49. 49 contém 26 versículos, que diz assim: O servo do Senhor é a luz dos gentios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e número 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 contém 10 versículos, que diz assim: Ação de graça, versículo 2, 3, 4 e 5. Dai-nos sempre graça por todos vós, mencionando-os vós em vossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus o Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por todo amor de vós. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Samuel. Capítulo 3 do livro de 2 Samuel contém 39 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon, e de Aioná a Jezreelita. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto, Adomias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora mais um
rebanho. Rebanho de número 6, pá, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. O livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Livro de Filipenses. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. A exortação referente à alegria santa. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não se desgostaste, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos de falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor e muita atenção.
todos os que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante, e generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vamos aqui ao sorteio. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 4 do livro de Daniel. Capítulo 4 no livro de Daniel contém 37 versículos, que diz assim: a loucura de Nabucodonosor, versículo 1, 2, 3 e 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Livro de Eclesiastes. De Eclesiastes. Vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Eclesiastes. Capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: a eterna mesmice. Versículo 4, 5, 6 e 7. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Capítulo 1 do livro de Malaquias contém 14 versículos, que diz assim: o amor do Senhor por Jacó. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença pronunciada pelo Senhor
contra Israel por misericórdia de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tens amados? Não foi Esaú, irmão de Jacó? E disse o Senhor, todavia me é Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. E se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e 7, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. Vamos aqui ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Contém 17 versículos, que diz assim: os 144 mil selados de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Senhor Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, e todas as tribos dos filhos de Israel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Oséias. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Oséias. Capítulo 2 do livro de Oséias contém 23 versículos, que diz assim: a infidelidade do povo e a fidelidade do Senhor Deus. Chamai o vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha para no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu irei apresentar para vocês uma nova denúncia de nossas igrejas virtuais e de nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador.
1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4. Foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14. Foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. E lembrando a todos vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço que o Senhor, para todas essas pessoas preciosas, vidas ligadas conosco em um só espírito nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Sejam todas limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra sendo ministrada. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor.
Vamos agora dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, para a sua presença seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Agora mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado do livro de Amós é o capítulo 3 do livro de Amós. Capítulo 3 do livro de Amós contém 15 versículos. O castigo contra a maldade de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Pois, portanto, eu vos purinei por toda a vossa iniquidades. Andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no covil a sua voz, e se nada tiver apanhado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um sorteio. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Naum. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos, que diz assim: a ira e a misericórdia de Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naú, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o caminho na tormenta e na tempestade, e a nuvem são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado foi o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 contém 38 versículos, que diz assim:
o fermento dos fariseus e dos Herodes. Versículo 14, 15, 16 e 17. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pó. Preveniu-se-o Jesus, dizendo: Vede, guarda-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si. E quando não temos pão, Jesus, percebendo, lhe perguntou: Por que discorreis sobre a mão derdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendo o coração endurecido? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado foi o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Lamentações. Capítulo 1 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída e desolada. Versículo 1, 2, 3 e 4. Como já é solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem o console entre todos os que o amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levada a exílio, afligido e sobre grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores apanham nas suas angústias. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem e as suas virgens estão tristes, e ela mesma se acham em amargura. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glória ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, 15 versículos, capítulo 2. Ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia que se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis, escondei-vos no dia da ira do Senhor? Porque Gaza será desarregada e Ascalon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao livro de 2 Pedro. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 2 Pedro. Capítulo 2 do livro de 2 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: Os falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Versículo 14, 15, 16 e 17. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo oração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram segundo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mundo animal de carga falando com voz humana. Freou os insensatos do profetas. Estes tais são como fontes sem água, com névoas impelidas
por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 13 do livro de Neemias. Capítulo 13 do livro de Neemias. Contém 31 versículos, que diz assim: restabelecimento da observância do sábado. Versículo 16, 17, 18 e 19. Também habitava em Jerusalém tírios que traziam peixe e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: qual mal é este que fazeis profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechassem, determinei que não se abrissem, senão após o sábado as portas coloquei alguns dos moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Vamos aqui a mais um livro. O livro sorteado é o livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. Livro de 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo do Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro. E o último livro a ser sorteado foi o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 5 do livro de Levítico. Capítulo 5 do livro de Levítico contém 19 versículos, que diz assim: o sacrifício pelos pecados oculto. Versículo 3, 4, 5 e 6. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe oculte, e ao saber, depois será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer o mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto e souber depois culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado, pois o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Abençoados. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, a oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo.
Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos aqui ao sorteio. Você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Número 6, Isaías, capítulo 49. Número 1, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 11, 2 Samuel, capítulo 3. Número 14, Filipenses, capítulo 3. Número 8, Daniel, capítulo 4. Número 19, Eclesiastes, capítulo 1. Número 15, Malaquias, capítulo 1. Número 12, Apocalipse, capítulo 7. Número 16, Oséias, capítulo 2. Número 9, Colossenses, capítulo 1. Número 7, Amós, capítulo 3. Número 4, Naum, capítulo 1. Número 2, Marcos, capítulo 8. Número 13, Lamentações, capítulo 1. Número 17, Sofonias, capítulo 2. Número 18, 2 Pedro, capítulo 2. Número 20, Neemias, capítulo 13. Número 10, 2 Timóteo, capítulo 3. E número 5, Levítico, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15.
E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus, diretamente para você, assim, saber orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão dependendo da rede social. Todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir e vestir, calçar, secretarias de emprego e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como manda o Senhor Deus e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live, agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live e agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.